Título: Artigos sobre metapsicologia. Introdução do editor inglês. Freud publicou o primeiro relato ampliado de seus conceitos sobre teoria psicológica no 7º capítulo de A Interpretação de Sonhos, 1900, edição Estandarte Brasileira, Imago, 1972, que incorpora de forma transmudada parte da substância de seu projeto anterior e inédito, 1950A, entre colchetes, 1895. Afora breves apreciações ocasionais, como a do capítulo 6 de seu livro sobre xistes, 1905, 10 anos se passaram antes que ele tornasse a penetrar profundamente nos problemas teóricos. Há um artigo exploratório sobre The Two Principles of Mental Functioning, 1911. Seguiram-se outras abordagens mais ou menos experimentais na parte 3 de sua análise de Schreber, 1911, em seu artigo em inglês sobre o inconsciente, 1912, e na longa discussão sobre o narcisismo, 1914. Finalmente, na primavera e no verão de 1915, ele mais uma vez empreendeu uma exposição completa e sistemática de suas teorias psicológicas. Os 5 artigos que se seguem formam uma série interligada, conforme sabemos por uma nota de rodapé, ao 4º desses artigos. Fazem parte de uma coletânea que Freud havia originalmente planejado publicar em forma de livro sob o título Zur Verbreitung einer Metapsychologie, ou seja, preliminares a uma metapsicologia. Ele acrescenta que a intenção da série era proporcionar um fundamento teórico estável à psicanálise. Embora os 3 primeiros desses artigos tivessem sido publicados em 1915 e os 2 últimos em 1917, sabemos pelo Dr. Ernest Jones, 1955, que de fato todos foram escritos num período de cerca de 7 semanas, entre 15 de março e 4 de maio de 1915. Também sabemos pelo Dr. Jones que mais 7 artigos foram acrescentados à série durante os 3 meses seguintes, tendo sido toda a coletânea de 12 concluída em 9 de agosto. Esses outros 7 artigos, contudo, nunca foram publicados por Freud, parecendo provável que numa data posterior ele os tenha destruído, uma vez que não se encontrou vestígio algum dos mesmos. Na realidade, sua própria existência permaneceu desconhecida ou esquecida até o Dr. Jones veio a examinar as cartas de Freud
na época em que escrevia. Em 1915, manteve seus correspondentes, Abraham, Ferenczi e Jones, informados do seu andamento, mas parece existir apenas uma única referência aos mesmos, depois numa carta a Abraham. Em novembro de 1917, esta deve ter sido escrita mais ou menos na mesma época da publicação dos 2 últimos artigos, vindo a lume, e parece dar a entender que os 7 outros ainda existiam e que ele ainda pretendia publicá-los, embora sentisse que o momento oportuno não havia chegado. Temos conhecimento dos assuntos tratados por 5 dos últimos 7 artigos: consciência, ansiedade, histeria de conversão, neurose obsessiva e as neuroses de transferência em geral, e podemos descobrir possíveis referências aos mesmos nos artigos remanescentes. Podemos até mesmo adivinhar os assuntos que talvez tenham sido abordados pelos 2 artigos não especificados, a saber, sublimação e projeção ou paranoia, pois há alusões mais ou menos claras a eles. A coletânea dos 12 artigos teria sido assim abrangente, tratando dos processos subjacentes na maioria das principais neuroses e psicoses: histeria de conversão, histeria de angústia, neurose obsessiva, insanidade maníaco-depressiva e paranoia, bem como nos sonhos com os mecanismos mentais de repressão, sublimação, introjeção e projeção, e com os 2 sistemas mentais da consciência e o inconsciente. É difícil exagerar o que perdemos com o desaparecimento desses artigos. Havia uma conjunção sui generis de fatores favoráveis na época em que Freud os escreveu. Seu principal trabalho teórico, o 7º capítulo de A Interpretação de Sonhos, foi escrito 15 anos antes, numa etapa relativamente inicial de seus estudos psicológicos. Agora, contudo, ele contava com cerca de 25 anos de experiência psicanalítica em que basear suas construções teóricas, estando no ápice de sua capacidade intelectual. E foi nessa época que a circunstância acidental da redução de sua clínica devida à irrupção da Primeira Guerra Mundial lhe deu o necessário lazer durante 5 meses, nos quais pôde levar a cabo seu projeto. Uma tentativa de consolo reside, sem dúvida, na reflexão de que grande parte do conteúdo dos artigos desaparecidos deve ter chegado
aos escritos ulteriores de Freud, mas muito daríamos para possuir apreciações conexas sobre assuntos tais como consciência ou sublimação, em lugar das alusões dispersas e relativamente escassas com as quais temos, de fato, de nos contentar. Em vista da importância especial dessa série de artigos, a fidelidade de seu raciocínio e a ocasional obscuridade dos tópicos de que tratam, foram enviados esforços extraordinários para exprimi-los com exatidão. A tradução em todos os seus pormenores, e especialmente onde há trechos duvidosos, acompanhou tão de perto o texto alemão quanto possível, mesmo correndo o risco de tornar árida a sua leitura. Termos não ingleses como, por exemplo, o reprimido e o mental foram empregados com o máximo de liberdade, embora a versão publicada em 1925 tenha servido de base. Aqui se segue uma tradução inteiramente nova. Também se afigurou razoável incluir mais do que a quantidade comum de material introdutório, anotar o texto com o máximo de liberdade e, em particular, apresentar amplas referências a outras partes dos escritos de Freud que possam lançar luz sobre quaisquer obscuridades. Uma relação dos seus trabalhos teóricos mais importantes será encontrada num apêndice no fim da série. Trechos das traduções publicadas em 1925 de Os Instintos e Suas Vicissitudes, Repressão e Luto e Melancolia foram incluídos em A General Selection from the Works of Sigmund Freud, de Hickman, 1937.